Olá, vamos continuar o capítulo 47, segunda parte agora. Lucano não saberia dizer por que desceu da biga e ficou de pé no chão, e por que começou a caminhar em direção ao grupo que realizava o funeral. "O que acontece com ele?" perguntou Pilatos com certa petulância. Os soldados montados, reunidos em grupo, observavam Lucano, os olhos fixos nele. O rabi cantor agora murmurava preces e então viu Lucano, que se aproximava, vestido com sua leve túnica branca bordada, debruada de ouro, e com o rosto severamente belo, a cabeça amarela. O velho rabi pestanejou, olhando confuso para ele. Seus olhos orlados de vermelho estavam injetados pela poeira e pela dor. Então, um ar de fria afronta passou sobre seu rosto moreno, e ele viu os outros na estrada, os odiados e arrogantes romanos, com seus faces coroados de águias, suas bigas ricas, seus belos cavalos, seus elmos, suas espadas e seus estandartes. "Precisa ser aqui um intruso?" perguntou o rabi a Lucano. As feições contorciam-se desesperadamente e exclamou: "Deixa-nos, vós, romanos, vós, adoradores dos maus espíritos, vós poluís este lugar onde nossos mortos sagrados dormem sob a terra." Lucano ergueu a mão e disse, muito delicadamente, em aramaico: "A paz seja contigo, rabi." Ouvindo aquela saudação judaica, o rabi ficou silencioso. Olhou bem para o rosto de Lucano e só viu ali amor, bondade e simpatia para com o seu sofrimento. Seria aquele homem também um judeu, tocado no coração por aquele pequeno funeral de pobres? Os olhos do rabi encheram-se de lágrimas. Olhou para os que conduziam o ataúde, que tinham parado junto da sepultura recém-aberta na terra ocre. "A paz seja também contigo", disse em voz trêmula o rabi. Depois murmurou: "É minha filha, minha única filha, que morreu, minha pequenina, o cordeirinho da minha velhice e tão bela. Morreu esta manhã de parto, e ali está o marido dela, que não se quer conformar e que maldiz Deus em seu coração." Lucano olhou para o jovem marido, tão abalado, tão silencioso, com as mãos sobre o rosto. Estava de pé, sob a luz cegante, vestido de preto, alto e esbelto, e tão só como apenas aqueles que sofrem a morte do amor podem estar sós. "Ele está desolado, rabi", disse Lucano, que pensou em Rúbria. O rabi bateu no peito e as lágrimas rolaram pelo rosto sulcado de rugas. "E não estou eu desolado, Senhor? Eu, o pai, um viúvo, que não tem senão um neto fraquinho. Ainda assim louvo a Deus e inclino-me diante de sua vontade, e sei que Ele dá e que Ele tira. Mas que o marido de Rebeca, mas para o marido de Rebeca há esperança, pois é jovem e tem seus pais e se casará de novo, apesar de seus juramentos, de seus gritos de ódio contra Deus e de todo o seu desespero." Lucano, porém, não acreditava naquilo,
pois na atitude do enlutado esposo ele via agonia ilimitada. Hesitou. Depois, lentamente, aproximou-se do jovem e pôs a mão no ombro dele. O moço não se moveu, mas murmurou incoerentemente: oh, se ao menos ele estivesse aqui, ele que parou para falar conosco e que fazia erguer os mortos. Ele chamaria minha esposa e ela se levantaria e voltaria para os meus braços. Lucano olhou em derredor na luz ofuscante. Os que carregavam o ataúde o tinham colocado à beira da sepultura e esperavam. Todos eles fixavam agora o Rabi, Lucano e o esposo, na estonteada imobilidade da dor. Lucano disse ao jovem marido: ele não está morto, mas vivo. Ele não é surdo, mas ouve. Ele não se foi, mas está entre nós. Sua cabeça começou a girar no calor e na luz, mas um arrebatamento vagaroso se ia desdobrando em seu coração. Vamos até a sepultura, disse, tomando o braço do esposo. Mas o jovem resistia como se fosse de pedra. Eu te disse, falou o Rabi, que ele não se quer conformar, que não se curva à vontade de Deus. E o velho chorava alto: conforma-te, Davi. Tem esperança, Davi, disse Lucano, e de novo puxou o braço do marido. Davi deixou cair as mãos e voltou para Lucano, um rosto seco como a própria poeira, abatido e pálido, ainda assim bonito. Seus olhos reluziam como fogo. Esperança, gritou com voz horrenda. Eu não amava senão minha esposa e éramos como crianças, juntos. E agora ela nada mais é senão barro e seu espírito fugiu para longe de mim. Lucano estava tremendo e não sabia por quê. Tudo pareceu expandir-se e contrair-se diante dele, e todas as coisas tinham uma aura cristalina a seus olhos, e havia nele uma ordem, como uma grande voz imperiosa. Vamos até a sepultura, repetiu. Os lábios mordidos de Davi tremiam, seus olhos fixavam-se, vazios de expressão, no rosto de Lucano. E agora não resistia. Caminhava ao lado do grego, a cabeça baixa. Os outros observavam-nos vir, seguidos pelo Rabi que rezava. Então pararam ao lado da sepultura e do ataúde. Lucano estava silencioso. Fixou os olhos no ataúde e sentiu subir em si um tumulto e a ordem mais alta, a tal ponto que seus ouvidos nada mais distinguiam a não ser ela. Então disse: abri o ataúde para que eu possa ver a moça. Os outros ficaram imóveis, absolutamente imóveis, como estátuas brancas e cinzentas, e olharam para Lucano com olhos desvairados e úmidos. A voz de Lucano ergueu-se fortemente. Abri o ataúde, quero ver a moça. As lágrimas correram de repente pelas faces de Davi. Encostou-se ao ombro de Lucano e disse em voz rouca: vós o ouvistes, eu sou o marido dela. Abri o ataúde, eu lhe verei o rosto pela última vez. Os homens barbudos olharam, desalentados, para o Rabi, cujos velhos lábios contorciam-se. Então ele disse, com voz fraca: ele é o marido, eu sou apenas o pai. Abri o ataúde, pois antes ele não lhe queria ver o rosto.
Eles abriram o ataúde, forçando sua tampa frágil, coberta de preto. Os pregos guincharam em protesto, mas a tampa abriu-se. Lucano inclinou-se para o ataúde e viu, nas profundezas de sua madeira nova, uma jovem que não teria mais de 15 anos, jazendo amortalhada, as mãos cruzadas sobre o peito. Lucano ergueu o pano de sobre seu rosto, e um odor de ervas e óleos fragrantes ergueu-se no ar aquecido. Davi tombou de joelhos, soluçando alto, e agarrou o lado do ataúde, olhando para a esposa morta. A moça era muito bonita. O rosto mostrava-se distante e sereno, como se ela dormisse. Tinha a carne pálida e translúcida como alabastro. O cabelo preto derramava-se em torno dela como um manto, e os lábios inocentes sorriam de leve. Era impossível acreditar que estivesse morta. Lucano ficou pensativo. Os judeus enterravam seus mortos antes do pôr do sol, no dia em que morriam. Curvou-se ainda mais para o ataúde. O seio jovem não tinha respiração. Os lábios eram frios e imóveis. As narinas estavam rígidas. O médico sentiu em si um imenso tremor. Seria possível que aquela moça não estivesse morta, mas apenas em estado de catalepsia? Seus olhos de médico estudaram ansiosamente as feições calmas. Levou a mão ao rosto suave e branco. Estava gelado como o alabastro, mas não rígido. A verdade é que ela morrera naquela mesma manhã, e o calor do dia retardara a rigidez. A voz imperiosa soava cada vez mais alto dentro dele, e agora Lucano ouvia as palavras: "Toma essa mulher pela mão e levanta-a." "Sim, Senhor", disse ele em voz alta. Tomou a mão da moça, gelada demais naquele calor feroz. Lucano tornou a hesitar. Então, segurando a mãozinha flácida, sentiu o escoamento de forças, a fraqueza familiar que se apoderava dele, como se as energias lhe abandonassem o corpo. Como que de uma imensa distância, ele ouvia os gemidos de Davi e o pranto das mulheres, porque algum poder se estava concentrando nele, e esse poder mantinha apartados o mundo e tudo quanto nele havia. Lucano disse: "Acorda, Rebeca, pois não estás morta, apenas adormecida." Diante dessas palavras profundas e misteriosas, os outros cessaram de chorar, e Davi, ajoelhado junto do ataúde, deixou tombar as mãos dos lados do corpo e olhou para Lucano. Uma enorme radiosidade brilhava no rosto dele. A mão que estava imóvel na de Lucano ia aquecendo-se rapidamente. As narinas dilataram-se, os lábios moveram-se, os seios jovens ergueram-se num hausto profundo. Os olhos dela abriram-se escuros e úmidos, fixando-se confusos em Lucano. O médico sorriu-lhe carinhosamente, puxando-a pela mão, fazendo-a erguer-se em seu ataúde, e ela sentou-se, atirando o cabelo para trás, como uma pessoa que fosse acordada em meio de seus sonhos. Vendo aquilo, os enlutados ergueram a voz num grito de pavor e recuaram. Mas o Rabi e Davi permaneceram junto do ataúde, sem voz, o velho curvando-se como um junco sobre sua filha. Foi só Davi que se atirou aos pés de Lucano
e apertou a fronte contra ele, cobrindo-o de lágrimas e beijos. O rabi desatou num hino arrebatado, de mãos postas, erguendo o rosto barbudo para o céu. Ela estava morta e tu a ressuscitaste, ó Rei dos Reis, ó Senhor do Universo, louvado seja o nome do Senhor. Lucano curvou-se e ergueu Davi, pondo-o de pé, e o jovem agarrou-se a ele. Ele mandou-te para nós, exclamava, ó bem-aventurados somos, porque tu nos visitaste em seu nome. Louva a Deus, porque ele fez isto, e não eu, falou Lucano, porque ele é a ressurreição e a vida. Voltou-se sorrindo, arrebatado de alegria, mas fraco em todo o seu corpo. Só olhou para trás uma vez. As mulheres estavam ajudando a moça a sair de seu ataúde e o marido beijava-lhe as mãos. O velho rezava. Agora o ar atroava com exclamações confusas de regozijo. Os homens do grupo de viajantes tudo tinham visto e observavam Lucano aproximar-se com terror em seus rostos. Ele sorriu-lhes, tranquilizando-os. A moça não estava morta, dormia apenas, disse, subindo de novo para a biga. Lá se foram eles, com o ruído das patas dos animais e das rodas dos carros, mas em silêncio. Então Pilatos, inclinando-se de sua biga, disse a Lucano, e havia uma nota aguda e tremenda em sua voz altaneira: os judeus enterram seus mortos antes do pôr do sol. Ela não estava morta então? Era como se fizesse uma súplica. Ela não estava morta, disse Lucano. Plócio, porém, olhou-o longamente e seu rosto de soldado mostrava-se profundamente emocionado e reverente. Lucano tombou adormecido de súbito, como alguém que estivesse esmagadoramente exausto. Deixa eu desligar aqui, porque acabou a água do umidificador. Ai, é bom que eu respiro um pouco. Lucano acordou quando foi feita a muda de cavalos. O ar da tarde refrescara e Plócio o cobrira com seu próprio manto áspero de soldado. Para a direita, o mar era uma planície imensa e resplandecente de luz, brilhante demais para que nela se pousassem os olhos, e descolorida. O céu se fizera um arco côncavo e o colorido cerúleo queimara-se e desaparecera, tomando a pureza de uma chama branca. A região se modificara. Contra os céus pálidos e ardentes erguiam-se montanhas vazias, de coloração quase preta, feitas de dobras e dobras de pedra. Cactos altos orlavam a estrada, apresentando frutos escuros e espinhentos, e os emaranhados cardos, cobertos de poeira, como sebes mortas, espalhavam-se sobre campos sombrios, tão sem vida como os campos da morte. Mesmo os ciprestes tinham desaparecido, e não havia oliveira ou palmeira que redimisse a terra ou as montanhas. Aqui e ali, as montanhas mais escalvadas mostravam projeções de pedras esbranquiçadas e rompidas. Casas de telhados rasos, de cor de terra ressecada, erguiam-se no silêncio e no abandono. As estradas, porém, viam-se cheias de pessoas ruidosas, montadas em camelos ou burros a caminho de Jerusalém. Levantavam-se ecos de todos os lados. O grupo de viajantes desviou-se do mar e apressou o passo,
com os novos cavalos. Lucano olhava para a desolação provocada pelos romanos com a retirada dos ciprestes e pensou que ali a própria terra fora amaldiçoada. Mesmo os tanques ocasionais de água salobra, onde as cabras bebiam, pareciam sem vida e cor de chumbo. Aquele era o progresso de que Pôncio Pilatos falara, aquela selvagem devastação, aquela solidão, aquele deserto invasor, onde os homens caminhavam, ávidos e rapaces, a morte se seguia e a terra se crestava. Uma região medonha, disse Pôncio Pilatos, e Lucano respondeu: não era medonha enquanto o homem aqui não chegou. Fealdade segue sempre o passo do homem, que deforma tudo quanto vê e toca. Pilatos franziu as sobrancelhas diante daquela resposta áspera. Depois disse: não encontrarás em Jerusalém nenhum encanto e vais achá-la peculiar. Lamento que não venhas ficar comigo em minha casa. Disseste que vais te hospedar de Hilel ben Amram, que espera por ti. Meu querido Lucano, os judeus sabem contar as histórias mais estranhas. Tu te banharás em misticismo. Lucano respondeu: tenho estado a cogitar no porquê de Deus ter escolhido o povo judeu para nele nascer, em vez dos gregos com sua cultura ou dos romanos com seu poder. Mas agora eu sei. Estremeceu sob o manto que Plócio colocara por cima dele e dormiu de novo, pois sua exaustão era enorme. Mas enquanto dormia, sua mente estava movimentada e triste. Pensava nos 2.000 judeus da Síria que o legado Varo mandara crucificar por pregar em rebelião contra Roma. Pensava nos terrenos de execução perto de Cesareia, onde os judeus eram frequentemente crucificados por incitação contra o império. Pensou nas miríades, nos incontáveis crimes que o homem cometia contra o homem através dos tempos e nos gemidos que incessantemente chegavam aos ouvidos de Deus. E perguntava a si mesmo, em sua sonolência, por que Deus não destruía essa raça humana de devastadores, aquele horror que estava sobre a terra brilhante, aquele inimigo de seu irmão e inimigo de todas as coisas inocentes, aquele pária do qual os animais, sem pecado, fugiam apavorados, cheios de medo e horror, aquele arrasador de cidades e de civilizações, aquele saqueador, fazedor de guerras e o mais vil dos criminosos, aquele hipócrita e mentiroso, aquele assassino e traidor, aquele inquieto espírito mau que caminhava como Lúcifer para baixo e para cima na terra, vendo o que poderia destruir. Mas também eu não tenho mérito, pensou Lucano, pois houve um tempo em que pensava ser o homem o injustiçado e não o pecador. Abriu os olhos. A biga na qual viajava ia subindo um monte pedregoso de um tom negro azulado. Ali parou e Plócio apontou com o chicote. Jerusalém, disse ele. Ali estava Jerusalém, no Monte Sião, para o ocidente, à sombra da terra, naquele entardecer, um azul vago e empoeirado,
contra o horizonte que se avermelhava, curvando-se sobre a cidade. Em derredor do Monte Sião, erguiam-se outros montes de um tom castanho esbranquiçado, recortados em pedra, ou cobertos de estreitos terraços que pareciam degraus caprichosos, nos quais cresciam ciprestes, louro, oliveira, palmeira, vinhedos, romãzeiras e alfarrobeiras, e árvores amarelas, verdes ou cor de ameixa por causa das frutas. Alta em seu monte próprio, Jerusalém parecia fazer parte dele, uma parte de tom castanho pálido que dava a impressão de ter sido convulsivamente expulsa da terra e não feita pelo homem. Os muros tortuosos e cheios de seteiras, recortados e assustadores, torciam-se protetoramente em derredor da cidade. Seus portões e torres guardados, os estandartes de Roma flutuando nas alturas maiores. Ladeiras de um tom castanho acinzentado subiam até os muros, fervilhantes de poeira. Caravanas já tinham acampado para passar a noite. Abaixo dos muros, fogueiras já estavam acesas e havia movimento inquieto de lanternas por ali. Ninguém podia entrar na cidade depois do pôr do sol. Os que eram apanhados pela noite armavam suas tendas, fervilhavam em torno de suas pequenas aldeias provisórias, cuidavam de seus cavalos e camelos e esperavam pela manhã. As portas estavam fechadas e os caminhos alcantilados, bem como as escadarias, encaminhando-se para os muros, mostravam-se desertos. Vamos ficar por aqui. Seguimos no próximo vídeo. Até lá!